Continuando aqui no desenvolvimento aqui do módulo cadastros, tá? Vamos tentar aqui agora inserir um novo colaborador, tá? Só que aqui nós vamos fazer o que aqui agora? Nós vamos tentar salvar esse registro sem informar nenhum dado. E olha só, nós temos aqui uma mensagem, né? Uma mensagem de erro. Inclusive veio um 401, né, de acesso negado. E o sistema ele realizou o logout aqui do usuário, tá? Vamos tentar fazer o login novamente. Ok. Vamos aqui tentar incluir um novo colaborador, salvar e o mesmo erro. Bom, esse erro aí 401, tá? Na verdade ele não deveria ser retornado pelo servidor, tá? Provavelmente lá no servidor esse erro não está sendo tratado. O que deve ser feito aqui então? Esse procedimento, tá, ele deve ser feito tanto aqui na aplicação cliente quanto na aplicação servidor, né, que no caso é fazer uma validação desses campos. Tá? Se nós viermos aqui no DER, por exemplo, tá, nós podemos perceber aqui na tabela que a pessoa, né, quando for cadastrar um colaborador, a pessoa, né, esse ID da pessoa, esse atributo, ele não pode ser nulo. Tá? Da mesma forma que o tipo colaborador, o cargo e também o setor. Tá? Nenhum desses atributos podem ser nulos. Tá? Então, o que a aplicação cliente e também, né, a aplicação servidor deve realizar? Deve fazer uma validação nesses campos. Tá? Então, por exemplo, o sistema, que é a aplicação cliente, só deve habilitar o envio desse formulário para o servidor caso esses campos estejam preenchidos. Da mesma forma, lá no servidor, o servidor deve receber essa requisição e verificar cada item para analisar se os mesmos, né, se os itens que são obrigatórios estão definidos ou não. Tá? Se não estiverem definidos, né, se todos os itens não estiverem definidos, o servidor vai retornar com uma mensagem de erro específica, né? E não aqui um HTTP 401 com acesso não autorizado. Tá? Só que isso aí já faz parte lá do servidor, o servidor que deve realizar essas alterações. Tá? No caso aqui nós estamos desenvolvendo a aplicação cliente. Bom, então como é que nós fazemos aqui para realizar a validação desses atributos? Tá? Aqui na página do Prime NG, tá? Aqui em MISC, né, nós temos aqui, ó, o Validation. Tá? Então, com esse utilitário, né, nós podemos validar alguns campos. Né? Nós podemos definir alguns campos como obrigatórios, né? E o usuário só vai conseguir submeter esse formulário, né, quando todos esses atributos forem preenchidos. Ok? Então temos aqui um exemplo, né? No caso aqui, ó, esse botão Submit, ele está desabilitado. Por quê? Porque nós temos aqui vários campos que são obrigatórios. Tá? Então, por exemplo, aqui eu preciso preencher esse campo. Por acaso, se eu remover esse item que foi preenchido, ele já mostra aqui uma mensagem informando que esse campo, né, ele é obrigatório. Tá? Então, como é que nós fazemos para utilizar esse componente? Essa validação. Tá? Bom, vamos aqui nesse HTML e vamos copiar aqui parte desse código. Tá? Nós precisamos utilizar aqui um form. Ok? Então vamos lá no template e vamos adicionar esse form. Ok. Vamos salvar. E aqui nós temos que adicionar, tá? No caso aqui, ó, nesses inputs,
esse atributo. No caso aqui, ó, o form control name, tá? Aqui já ocorreu um erro, tá? Porque aqui ele está dizendo que ainda não reconhece, né, essa propriedade, tá? Então vamos aqui realizar mais algumas alterações. Nós temos que incluir aqui nesses autocompletes, por exemplo, esse form control name. Tá? No caso aqui aqui desse input da pessoa, né? Vamos colocar aqui control name como pessoa, tá? O form control name. E vamos incluir também nos outros inputs. No caso aqui será o cargo. Aqui o setor. E aqui o tipo colaborador. Ok? No caso aqui desse file upload, não é necessário incluir essa informação, tá? Provavelmente ainda vai ocorrer erros aqui. Vamos só analisar. Bom, esse erro aqui provavelmente está ocorrendo porque nós precisamos aqui no módulo principal, tá? Incluir aqui o seguinte. Aqui nós temos o Forms Module, tá? E nós temos que adicionar aqui o Reactive Forms Module. Vamos aqui incluir uma vírgula. A importação já foi realizada. Ok, vamos salvar. Voltar aqui na página. Aguardar a atualização. Continuamos ainda com o erro, só que agora mudou o erro, tá? Nós não temos mais o erro que nós havíamos visualizado anteriormente. Agora que ele já está dizendo que nós não que esse form group, né, ele espera, né, a expectativa dele é uma instância de form group, tá? Nós ainda não criamos essa instância, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Vamos aqui no Validation Demo. Nós temos que criar aqui então essa instância de form group, no caso aqui no componente colaborador detalhe, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui esse objeto. Vamos arrumar aqui os imports. Ok. Vamos só verificar aqui. Ainda continuamos com o erro, tá? Porque esse componente também ainda não foi instanciado. Bom, então o que nós devemos fazer aqui? Nós temos que definir, tá? Aqui é o seguinte, ó. Copiar aqui esse código, tá? E aqui no onInit, vamos definir esses atributos. Vamos importar aqui o form control e também o validators, tá? Lembrando que esses componentes aí são todos componentes do próprio Angular, tá? Aqui são componentes do próprio Angular. No caso aqui ficou faltando aqui esse FB, que é o form group,
nós temos que injetar esse form builder, né? Não é o form group, é o form builder. Ok. Também é um componente lá do Angular. E agora sim. Agora nós temos aqui. Vamos só visualizar se ainda ocorre algum erro. Ok. Aqui no caso, que agora o erro mudou, né, nós não temos aqui um controle com o nome pessoa, né, um form control com o nome pessoa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que definir aqui, alterar esses atributos. No caso, o pessoa, que nós definimos aqui como o form control name, né, ele é obrigatório. Tá? Então, obrigatoriamente, para o usuário cadastrar um colaborador, ele deve informar uma pessoa. E aqui nós temos esse item validators.required, que significa que nós estamos obrigando o usuário a informar esse atributo. Tá? Da mesma forma que o setor, o cargo e também o tipo colaborador. Tá? Aqui ficou faltando incluir esse item como obrigatório, e aqui nós vamos remover esse outro atributo. Tá? É possível também fazer uma validação aqui com relação ao tamanho do campo, mas não é o caso aqui. Tá? Então aqui nós podemos remover esse item. Tá? Vamos deixar aqui somente como obrigatório. Vamos salvar. Ok, não temos aqui mais o erro. O erro que nós temos aqui é relacionado à rede, né? Por enquanto podemos ignorar. E aqui nós temos um alerta, tá? Um alerta aqui está informando que nós estamos utilizando tanto o form control name quanto o ng model, tá? Isso aí já é um item que está obsoleto, né? E ele vai ser removido na versão 7 do Angular, tá? Então, como nós já definimos aqui esses itens, né, o pessoa, setor, cargo, tipo de colaborador, nós podemos então agora remover aqui esses atributos ng model, ok? Então vamos aqui remover, já que o mesmo encontra-se obsoleto, né, e vai ser removido também na versão 7 do Angular. Ok, vamos salvar e vamos analisar aqui agora o que nós temos na página, tá? Ok, não temos mais nenhum erro. Só que agora aqui, essa mensagem aqui nós podemos ignorar, tá? Vamos aqui fechar, tentar visualizar um item e podemos perceber o seguinte. Os registros, né, os dados aqui não estão sendo mais visualizados, tá? Por quê? Porque nós removemos lá o ng model, tá? Então como é que nós vamos fazer agora para definir essas informações? Vamos aqui no componente. Está sendo inserido aqui um item no console. Vamos só remover esse cara daqui. Ok. E aqui no componente, nós vamos fazer o seguinte, aqui no ng onInit, tá? Depois de buscar lá o colaborador, nós vamos aqui atualizar a foto, e agora nós vamos pegar esse cara aqui, que é o user form, tá? E chamar o método,
pet value, tá? E esse método ele recebe aqui como parâmetro o seguinte: uma chave, tá? E as opções, né? No caso, as opções é um parâmetro opcional, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um vínculo com esse atributo colaborador, tá? Então vamos passar aqui como parâmetro o colaborador, vamos salvar. E o que nós fizemos aqui? Quando nós chamamos esse método petValue, tá? Passando aí como parâmetro o colaborador, o que vai ser feito? O componente, né, esse form group, na verdade esse grupo, né, esse user form, ele vai pegar o atributo pessoa, né, do colaborador e definir lá no componente, da mesma forma que o atributo setor e definir lá para o componente, o atributo cargo e definir para o componente, da mesma forma que com o tipo colaborador, tá? E agora sim nós temos aqui os itens, né, os nomes, né, sendo visualizados corretamente, tá? Vamos aqui visualizar outro item, ok. E agora vamos tentar inserir um novo registro, tá? Por enquanto, não está sendo feita a validação, tá? Então vamos aqui realizar o login novamente. Ok. O que nós devemos fazer então para validar esses campos? Bom, uma forma de fazer é aqui nós temos aqui, ó, definir esse botão submit, tá? Daí nós vamos alterar, vamos comentar aqui esse código, tá? Aqui no label vamos colocar como salvar e definir aqui esse atributo disable enquanto esse formulário não for válido, tá? Vamos salvar aqui. Vamos aqui na aplicação. Ok. Então nós podemos perceber que esse botão salvar agora ele está desabilitado, tá? Se eu selecionar aqui uma pessoa, ele ainda não habilitou, porque eu preciso selecionar também um cargo e preciso também selecionar um setor e da mesma forma um tipo colaborador, tá? Agora sim, o botão foi habilitado e assim eu posso salvar, tá? Só que aqui ocorreu um erro, tá? Porque o onSubmit não é uma função. Então temos que implementar também essa função onSubmit, né, que foi definido aqui, ó. Tá? Então vamos aqui implementar essa função. E ele recebe aqui como parâmetro um value, né, que é o conteúdo aqui do formulário, tá? Só para a gente visualizar o que nós temos aí nesse value, tá? Vamos console.log value. Vamos salvar. Vamos definir aqui os atributos. Setor e o tipo colaborador. Vamos salvar. Ele chamou, né, o método onSubmit e aqui nós temos os dados do colaborador. No caso aqui nós temos o cargo que foi selecionado, a pessoa, o setor e também o tipo de colaborador, tá? Só que está faltando aqui, ó, o ID do colaborador, né, o atributo ID, tá? Então para isso vamos aqui incluir, tá? Aqui no form group esse atributo ID, tá? Só que esse atributo aqui nós não vamos incluir o
atributo como obrigatório, né, para validação do formulário. E, apesar de ele ser um atributo obrigatório, esse atributo ele vai ser gerado diretamente pelo servidor, tá? Quando mesmo for inserido no banco de dados, tá? Então vamos aqui novamente. Ok, vamos salvar. Agora sim, nós temos aqui o ID do colaborador, como está sendo inserido um novo colaborador. Esse ID ainda não foi definido, como eu já falei anteriormente, vai ser definido lá no servidor, tá? Então, para isso, agora sim, nós podemos aqui, ó, fazer o seguinte: colaborador vai ser igual a value as colaborador, ok? E agora chamamos o método salvar, tá? Que é o método que nós havíamos criado anteriormente para poder salvar os dados do colaborador, tá? Então vamos aí fazer um novo teste. Ok. Selecionar aqui a pessoa, o cargo, o setor e o tipo de colaborador, tá? Vamos salvar, ok. Aqui temos a mensagem registro alterado, né? Na verdade ali nós temos que mudar essa mensagem. Registro salvo. E aqui nós podemos remover também esses itens que estão sendo impressos no console, tá? Ok. Vamos aqui no banco de dados, verificar se o colaborador foi inserido, tá? Então temos aqui, ó, um novo colaborador, tá? E o mesmo foi armazenado no banco de dados sem problemas, tá? Aqui já está inserindo um novo e nós temos aí esse colaborador vinculado à pessoa 2, tá? Agora sim nós temos as informações do colaborador, por enquanto não temos aqui a imagem desse colaborador, ok? Ok, então dessa forma aí a validação, né, dos campos funcionando perfeitamente.